Cantai ao Senhor uma nova canção. Cantem, louvem ao seu nome. Todos os que têm fôlego, louvai ao Senhor. Cantai ao nosso Deus uma nova canção. Cantarei a ti, Senhor, uma nova canção. Cantarei ao Senhor todos os fiéis na terra. Cantarei a ti, Senhor, uma nova canção. Cantarei ao Senhor todos os Livro de João, Evangelho de João, o capítulo 8, sobre alguns assuntos que Jesus tratou diante dos judeus, pessoas que estavam servindo a Deus, mas precisavam ser libertos, precisavam ter Senhor Jesus como o Senhor de suas vidas. Todos nós precisamos entender que Jesus deve ser Senhor. Nós precisamos tê-lo como Senhor. Quando Jesus é cabeça da nossa vida, as nossas vontades ficam para trás e a vontade do Senhor em nossas vidas. Então somos guiados por Cristo, pelo Espírito Santo. Mas quem é aquele que é guiado por outros sentimentos, ainda são presos, escravos. Mas quando nós estamos em Jesus, parece que para o mundo vivemos uma vida presa. Pelo contrário, nós dominamos aquilo que as pessoas se sentem fazendo à vontade. Na verdade, as pessoas são dominadas pelas drogas, pelos vícios, pelas manias, pensamentos viciosos, um monte de coisa que domina as pessoas neste mundo. E o inimigo não precisa fazer guerra contra as pessoas, é só atacar a mente das pessoas para elas serem dominadas e viver um mundo de prisão. Há pessoas que vivem numa prisão, estando às vezes andando sozinha, livre na rua, mas prisioneiras de muitas ações e muitos sentimentos. Jesus, ao falar isso, os judeus não entenderam o que ele estava querendo transmitir para eles, porque na verdade, eles precisavam entender e crer, porque quando a pessoa crer na palavra, o Espírito dá o entendimento. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29, que diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Sentai-vos. Este versículo 38 é um versículo de difícil interpretação para quem não tem a revelação de Deus a respeito de algumas coisas. Eu digo aos irmãos, na carne ninguém nunca viu a Deus, mas muitas pessoas nascem com a semente para produzir uma coisa ou para produzir outra. Porém, só se conhece se a semente é boa ou ruim depois que a árvore brota e cresce. Se der fruto, ela é boa. Se não der fruto, ela é ruim. Certa vez, Jesus disse que um homem mandou preparar o campo e semear o trigo pelos seus servos. Mas pela manhã brotou outra planta parecida com o joio, ou parecida com o trigo, que era o joio. Então os seus empregados disseram: Senhor, não plantamos nós boa semente? Como pois que nasceu o joio então junto? Então aquele dono, aquele senhor disse: foi um inimigo nosso que veio à noite e semeou o joio junto com o trigo. Então disseram os trabalhadores: quer que arranquemos? Não arranque, porque pode ser que no momento de arrancar, possa arrancar também o trigo. Já pensou? Se nós tivéssemos esse Deus, Senhor, vamos matar os ímpios. Não, porque tem muito joio do lado de fora, tem muito trigo do lado de fora junto com o joio. Então não vamos tirar o joio, deixa o joio crescer junto com o trigo. Então disse: na ocasião da ceifa, quando deixar ele crescer ambos juntos, nós vamos colher o trigo e colocar no celeiro lá no céu. E o joio, nós vamos atá-los em molhos e lançá-lo na fornalha, no fogo, no inferno. Assim vai ser a consumação do céu. Então Jesus explicou aos seus discípulos mais tarde toda aquela parábola, toda a comparação que ele fez, dizendo que quem semeou a boa semente foi ele. A semente são os filhos do reino, todos os remidos. Quem semeou o joio foi o diabo, e o joio são os filhos da perdição. Nessa passagem Jesus fala claramente que foi semeado na terra, a semente foi jogada. Pessoas nascem sem saber de onde vêm, mas Deus sabe de onde elas vieram, o que elas fizeram lá atrás, lá no céu, o que foi que aconteceu. Nós não sabemos, é apagado da nossa memória. Porém, como descobrimos quem somos nós? Como descobrimos qual foi o Pai que nos ensinou lá atrás? Através da semente, quando ela brota. Quando então crescemos nessa vida, passamos a ouvir a palavra, recebemos a água da chuva do céu, recebemos o nutriente da palavra de Deus. Se der fruto, é porque eu sou o remido de Deus. Jesus disse: aquele que nos ouve, esses são de Deus. Se você tem ouvido a voz de Deus e está seguindo, você é de Deus. Mas se algo na sua vida renuncia a palavra, você ouve e não consegue obedecer, você não quer, você tem um coração endurecido, você não é de Deus. Mas será que essa palavra nessa noite está impedindo de uma pessoa ser de Deus ou não? Cada um deve examinar-se a si mesmo. Se eu sou ovelha do Senhor, eu vou ouvir a voz do meu Senhor e vou segui-lo, porque eu me identifico com Ele. Eu tenho que me esforçar a dar bom fruto para a glória de Deus. Eu tenho que mostrar para Deus que eu o amo. Eu tenho que mostrar para Deus que eu não somente preciso dele, eu também o amo.
então eu devo produzir para ele o fruto que ele pôs na minha semente. Já está na semente. Você pega uma semente parecida com a outra, ou várias sementes parecidas com a outra, de árvore, ou de ramos, ou de qualquer planta diferente, parecem iguais, mas quando planta, espera quando nasce, então quando brota e nasce e dá os frutos, vai observar que essas sementes eram iguais, mas os frutos são diferentes. Uma era do feijão, a outra era do amendoim, e aí vai. A outra era uma laranjeira, uma semente de laranja, e cada semente, dentro dela, já vem ali o conteúdo, o que está predestinado naquela semente para ela produzir, e ela vai no tempo certo produzir o que foi preparado. Assim somos nós, fomos semeados neste mundo. Muita gente é semeada neste mundo. Uns são do maligno, outros são do Senhor. Aqueles que são do Senhor hão de ouvir a palavra, hão de dar fruto até o final da sua vida, porque nós devemos provar a nós mesmos pelas nossas obras, e aquele que perseverar até o fim, esse é do Senhor. Aqueles que derem o fruto segundo o ensinamento das Escrituras Sagradas, estes são de Deus. Porém, há pessoas que ficam na igreja durante muitos anos, no tempo certo, ele manifesta as obras escondidas dele e volta para o lamaçal do pecado, com a porca lavada que volta ao despojadouro de lama. Assim é aquele que, depois de ter ouvido a palavra, ter sido limpo, se suja com o pecado deste mundo. É comparado à porca lavada que volta ao despojadouro de lama. O que Pedro quis dizer com isso? Que porca não é ovelha, é porco. Porco é porco, ovelha é ovelha. Ovelha não gosta de beber em água suja, se rolar na lama, porque ela não é natural dali. Mas o porco, ele adora rolar na lama, meter no focinho, comer coisa podre, até carniça de gente ele come. Se tiver uma pessoa morta num canto já sangrando, se chegar um porco daquele grande, eles comem. Comem porque eu sei de várias histórias que jogavam pessoas, bandidos mortos para porcos. Histórias antigas lá do Rio Grande do Sul, de outras pessoas, de outros lugares que nós ouvimos falar. Então, amados, acontece que cada coisa tem a sua natureza. Assim Deus deixou um ensinamento. Está obscurecido para muitas pessoas que não têm a revelação de que um dia nós estivemos lá em cima no céu. Um dia houve uma revolução lá em cima no céu. Como está escrito no livro de Hebreus, eu cito sempre, graças a Deus que não foi só eu que Deus revelou isso, e nem a igreja, mas irmãos até de outros países, são muito poucos, é difícil de encontrar. Já encontrei um servo do Senhor da igreja da Assembleia de Deus, no Rio, que ele disse que antes de ser cristão, ele fazia uma pergunta a si mesmo: por que nós estamos na terra, de onde nós viemos e para onde nós vamos? Ele disse que isso constantemente perturbava a sua mente. Ele, antes de ser cristão, disse que uma voz, ele sabe que foi a voz de Deus, eu sei também, porque ele teve a experiência lá fora, eu tive a experiência buscando o conhecimento e as revelações que Deus tem nos dado. Então ele disse que um dia estava caminhando, uma voz disse para ele: vós viestes de um lugar onde vós não lembrais mais. Aleluia. E vós estáis aqui nesse mundo porque eu quero que vós estejais. E vós ireis para um lugar que eu preparei antes deste lugar. Aleluia. Isso está perfeito. Então, como diz o testemunho de Jeová, que nós vamos habitar eternamente nessa terra, ou dos crentes que nós vamos habitar nesta terra transformada, isso é errado. Deus preparou um novo lar antes deste lugar aqui, muito diferente daqui, com todas as composições diferentes, tudo diferente. E essa terra está no céu, como nós já explicamos. Ela está no céu, ela não está na terra. Então, amados e queridos irmãos, por isso que Jesus disse esta palavra: eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Tem muita gente que já nasce com a semente adulterina,
Como nós já explicamos, já citamos lá em Salmos para os irmãos, os ímpios estão alienados, afastados, distanciados, alienados desde que nasceram. Havia dois seres, eram gêmeos, no ventre da mulher. Então, foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito? Amei a Jacó e aborreci Esaú. Paulo, então, como a ele foi revelado coisas grandes e firmes que não é lícito falar a qualquer um, disse: a injustiça da parte de Deus, em Romanos 9, não tendo eles nascido nem feito nem bem e nem mal, para que houvesse uma escolha segundo as obras. Mas, na verdade, Deus não foi injusto, desprezou uma criança que ainda não tinha praticado nem bem nem mal, e amou a outra criança. Não, aquela criança do ventre, chamado Esaú, já veio de lá, porque escolheu o caminho errado, antes da fundação do mundo. É um assunto muito complexo para muitos irmãos. Nem sei por que eu estendi isso, não deveria nem ter estendido, porque eu já não prego nem falo essas coisas publicamente, porque é muito difícil para a compreensão. Mas foi por isso que Jesus disse para aqueles judeus que eles precisavam ser libertos. Eles eram religiosos, eles achavam assim: bom, nós somos descendência de Abraão, Deus é o pai de Israel, a nação de Israel é o único povo de Deus, como pode eu ser escravo? Talvez vocês não saibam, irmãos, como no coração de um judeu nascido lá é forte essa ligação entre eles e Deus, na carne. Porque no espírito, a única ligação que o homem tem com Deus, só por intermédio de um caminho: Jesus. Aleluia. Só por intermédio desse véu que foi rasgado, dessa cortina que foi rasgada. Agora nós temos um livre caminho diante do Pai, por Jesus Cristo, nosso percussor, nosso intercessor, não é? Então, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai, disse lá no livro de Hebreus. Temos acesso ao Pai. Os judeus não sabiam que eles estavam alienados, cortaram o acesso deles ao Pai, porque eles não criam na palavra de Deus. Vejam bem como nós começamos, né? E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre a sua vontade, ou o que Ele agrada. O Pai não tem me deixado só. Que palavra gloriosa! Todo aquele que faz o que agrada a Deus não anda sozinho. Porque em Cristo Jesus vale a palavra agora para todo aquele que realmente cumpre. Aquele que procura agradar o Senhor, está nos caminhos do Senhor, não tem andado só. Porque todo aquele que agrada a Deus não anda mais sozinho. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Nós não andamos mais só, porque Deus conhece aqueles que são seus, observando a cada um, apartando-se da iniquidade. Este é o grande selo, é a grande marca que o crente tem, a ação de apartar-se do pecado. E então o anjo do Senhor, o Espírito Santo, tem prazer de permanecer acampado. Isso aqui é uma barraca, faz de conta, uma barraca de acampamento. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. Ele mora, ele se estaciona ao lado de quem teme a Deus. Quer dizer, quando você andar louvando a Deus por aí, com o seu coração ligado a Deus, você pode senti-lo, tocar nele. Você pode sentir e falar com ele: anjo do Senhor está aqui comigo. Ó Senhor, muito obrigado. Você anda por qualquer caminho, ele vai seguir, porque ele está acampado, desde que o temor continue no teu coração. Então, por que temer? Aleluia.
Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Veja bem, muitos creram nele. Mas mesmo os que creram nele tinham dúvida de outras coisas. E Jesus prosseguiu então, alimentando-os para ver se brotasse a verdade. Porque às vezes nós pregamos uma palavrinha para as pessoas, pensa que a pessoa acreditou, vai seguir o caminho, e vai ser uma mil maravilha. Aquela pessoa se alegrou, até chorou. Prega a verdade para ela, prega toda a verdade. Dá o remédio todo, dá todo o medicamento. Porque depois que ela ouvir tudo, ela vai pensar se vai seguir o Senhor ou se vai para outro caminho. Aí começou Jesus. Jesus falou muitas coisas que os judeus creram nele, mas ele prosseguiu. Aí começou a mudar o pensamento das pessoas, né? Vejam bem, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, presta bem atenção, hein? Eu quero chamar a atenção dos irmãos que os judeus que começaram a crer, aceitá-lo como o Messias, começaram a renunciá-lo imediatamente.